busca pela compreensão melhor do ser, usamos existências tantas pra vencer a indiferença em nossa consciência. Somos aprendizes dentro da lição, cada um tem seu caminho, a sua missão, seu compromisso, seu crescimento. Vai, alma viajante, sublima teu caminho, faz luzes no saber. Vai, és filha de Deus, que sempre está contigo, pelando os passos teus. Na busca pela compreensão melhor do ser, usamos existências tantas pra vencer a indiferença em nossa consciência. Somos aprendizes dentro da lição, cada um tem seu caminho, a sua missão, seu compromisso, seu crescimento. Vai, alma viajante, sublima teu caminho, as luzes do saber. Vai, és filha de Deus, que sempre está contigo, passos teus. Vai, alma viajante, sublima teu caminho, com as luzes do saber. Vai, és filha de Deus, que sempre está contigo, os passos seus. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da série sobre as personalidades do cristianismo e do espiritismo. E para o encontro de hoje, temos duas convidadas participantes do movimento espírita de Cachoeirinha, a diretora da área da família da UME Cachoeirinha e a trabalhadora do Grupo Espírita Nosso Lar de Cachoeirinha, Vânia e Rosane. A palavra é de vocês. Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos aqui, então, mais uma vez para falar sobre as personalidades, né, do cristianismo e do espiritismo. O meu nome é Vânia Bueira, sou trabalhadora da Sociedade Espírita Vinha de Luz e representante da área da família da UME Cachoeirinha. Eu vou passar para a nossa irmã Rosane para se apresentar e fazer a prece inicial. Boa noite a todos os amigos internautas. Meu nome é Rosane Andrade, sou da Casa Espírita Nosso Lar. É com muita alegria que nos reunimos nessa noite para poder buscar, através dessa doutrina maravilhosa, um conhecimento que vamos falar hoje sobre Belami. E eu convido a todos que possam estar aqui conosco neste momento. E eu gostaria de iniciar com a nossa prece, nos envolvendo junto ao Pai Maior, aos bons amigos e o nosso irmão Jesus. Que nosso encontro
hoje ele possa ser muito esclarecedor e que possamos nos sentir envolvidos em nossos lares por todos os incentivos favoráveis. A nossa gratidão por essa oportunidade de estar aqui, trazendo e recebendo dos amigos espiritual todo o ensinamento que caso seja, não só hoje, mas todos os dias em nossa caminhada terrena. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então nós vamos falar hoje sobre Gabriel Delany. Gabriel Delany, ele nasceu num lar espírita já. Ele trazia já um conhecimento da sua família. Ele se chamava François-Marie Gabriel Delany. Ele nasceu em Paris, na França, em 23 de março de 1857, o mesmo ano da publicação do Livro dos Espíritos. Então, como nós já falamos, ele era filho de pais espíritas. Seu pai, Alexandre Delany, ele foi um dos fundadores da Liga Parisiense de Ensino e afeiçoado amigo de Allan Kardec, fazendo parte, junto com Allan Kardec, da direção da Sociedade Espírita de Paris. Já sua mãe, Marie Alexandrine de Delot, era portadora de uma mediunidade ostensiva de psicografia. Ela muito colaborou na codificação kardeciana, com suas comunicações, transmitindo informações confiáveis, filtradas do mundo espiritual. Então, Delany, desde criança, ele já estava familiarizado com o vocabulário espiritista, assistindo a numerosas sessões espíritas domésticas, né? As sessões eram feitas em casa naquela época, onde seus pais formaram um pequeno grupo familiar de estudos. Ele, inclusive, teve contato com o mestre Kardec em sua infância, porque quando Kardec faleceu, Gabriel Delany contava com 12 anos. E aí nós temos, assim, uma passagem bem interessante, porque Alexandre Delany, pai de Gabriel Delany, como que ele veio conhecer o espiritismo? Como ele viajava, ele era um representante comercial, então, certa feita, ele estava viajando, e ele estava num domingo numa cafeteria, e na cidade de Caen, e ele ouviu dois desconhecidos falar de relação com o mundo espiritual, né? Falar de espiritismo, e ele zombou, né? Porque ele não acreditava nisso. Mas esses dois homens, eles não se zangaram, muito pelo contrário. Eles pegaram e foram explicar, assim, brevemente, para o Alexandre Delany, o que era esse espiritismo, e falou do grande pensador Allan Kardec. E citou algumas obras que ele poderia buscar para entender um pouco melhor, né, dessa novidade que era o espiritismo naquela época. Voltando para Paris, Alexandre Delany, ele fala para sua esposa, ela jamais espiritualista, né? Ela aconselhou ele a adquirir esses livros. Então, ele foi e comprou 2 livros, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Lendo esses livros, eles ficaram muito interessados, ficaram muito envolvidos. Então, Alexandre Delany resolveu que ele gostaria de conhecer Allan Kardec e foi procurá-lo. Allan Kardec recebeu ele fraternamente, né? E aí o convidou para participar de uma das sessões, né, espíritas. E o casal aceitou. Chegando à noite dessa sessão espírita, os dois estavam ansiosos, né? Foram para esse trabalho mediúnico. Chegando lá, eles receberam uma folha de papel, né, um lápis, e fizeram, com orientação, uma prece assim, fervorosa, né, ao Ser Supremo. E os dois ficaram pensando ali, será que nós temos mediunidade? Será que algum espírito vai se manifestar através de nós? E qual foi a surpresa, né, que a mão da mãe
de Gabriel Delany, de repente começou em zigue-zague no papel e ia traçar algumas palavras, só que tem três palavras que ficaram bem claras, que é crede, orai e aguardai. A partir daí, a mãe de Gabriel Delany começou a desenvolver sua mediunidade. Então, ela era uma excelente médium, né, escrevente mecânica, e aí ela começou a participar de todo o trabalho de Allan Kardec. Então, Rosane, foi nesse meio aí, né? Foi nesse meio que Gabriel Delany cresceu e se desenvolveu. Maravilha. Vânia, o mais importante que Kardec, quando conheceu Gabriel Delany, ele já teve um sentimento de afeição. Ele, quando viu, ele já sentiu naquele menino algo especial, né? Então, ele sentiu que ele ia ser o exemplo dentro da doutrina espírita lá no futuro. Então, ele, de filha simples, seus pais eram modestos comerciantes de produtos de higiene. E Gabriel Delany sempre soube que a vida não lhe seria de facilidade. Aliás, afirmando sempre que sua crença inabalável era espírita e dedicando-se desde cedo à pesquisa experimental dos fatos presenciados dentro da sua própria casa. Então, olha como tudo já se encaixava com perfeição, né? A prova que eles precisavam veio acontecer dentro do ambiente familiar. Então, veio a receber da espiritualidade uma mensagem cujo teor o tornaria mais dedicado e disciplinado com suas pesquisas. Dizia a mensagem: nada temas, tende confiança, jamais será rico do ponto de vista material. E se nós buscarmos hoje, na atualidade, na nossa vida, do dia a dia, nós nos deparamos, muitas pessoas se deparam com essa condição, né? Porque, às vezes, quando tu tem uma condição material muito acima do expectativo ou daquilo que, às vezes, a gente busca caminhos errados, a gente não se dedica tanto à doutrina. Então, quanto mais simples, não desmerecendo aqueles que têm as possibilidades, não é isso, mas na situação dele, tinha que não ter tanto material para que ele pudesse se dedicar no espiritual. Então, ele tendo essa confiança, né, e sabia que jamais seria rico, então ele aqui, coisa alguma, porém, te faltará na vida. Então, a espiritualidade já mostrava para ele que ele jamais seria desamparado, porque ele estava trabalhando por uma causa nobre. Quando nós nos dedicamos a essa doutrina, estamos trabalhando no bem, jamais vamos ser desamparados por esses bons amigos. Então, naquela época, ele precisava dessa confiança, ele precisava desse amparo, né, essa ajuda desses bons amigos, a resposta que naquela época eles tinham que ter, porque eles não tinham ainda tal confiança sobre tudo aquilo do desconhecido. Então, Gabriel iniciou seus estudos lá no Colégio Cluny e depois encontrou seu irmão Ernest na escola Grey. Após os estudos científicos brilhantes, ele foi admitido na Escola Central das Artes. E na manufatura, dia 3 de novembro de 1876, no entanto, a situação financeira de seus pais não lhe permitiu a conclusão dos estudos. Então, naquela época, eles não tinham posses, né? E ele teve que trabalhar como engenheiro na companhia de ar comprimido e de eletricidade, onde esteve até 1892, dividindo seu tempo entre trabalho e dedicação ao espiritismo. Então, ele tinha sua renda, né, para poder sobreviver, mas ele começou dali em diante também a arrumar um tempo, uma dedicação, né, buscar essa doutrina, esse conhecimento, porque ele já trouxe dele lá no mental dele, que tinha algo que
fazia com que ele buscasse cada vez mais esse conhecimento, né, o esclarecimento. E hoje a gente tem que agradecer essas oportunidades que a gente tem com esses. Eu digo que esses irmãos como Kardec, Leon Denis, e ele nos deixou um legado imenso, né? Assuntos, temas, trabalho, livros maravilhosos que nos dão todo o esclarecimento dessa menina. E eu tenho certeza que tu tem algo mais para falar, né, sobre o nosso irmão Gabriel Delany. Bom, ele desde menino, Delany, ele não gozava de boa saúde. Ele tinha, quando ele era menino, criancinha, um abscesso no olho esquerdo, que o isentou do serviço militar, no qual resultou, ao longo do tempo, de uma infecção que prejudicaria, assim, progressivamente a sua visão. E com o passar dos anos, a sua saúde agravou-se muito. Gabriel Delany nunca se casou, não teve filhos, mas lá no início de 1905, ele adotou uma menininha, uma bebê de 7 meses de idade, a pequena Susana Rabotin, a quem ele dedicou, assim, imenso amor, e essa criança ele fez muito bem. Em 1906, a paralisia dos membros inferiores obrigava ele a andar com 2 bengalas. Mas nem por isso ele abandonou as conferências na França, no exterior, sempre divulgando a doutrina espírita. Mesmo com a saúde dele, com todas essas complicações e ficando cada vez mais delicado, né, sem enxergar bem, ele arrastando-se com sacrifício, ele sempre foi um modelo, assim, um exemplo de resignação, né? E permanecia sempre com aquela sua condição jovial, acolhedor, né? Sempre firme. E aí nós pensamos, né, Rosane, muitas vezes uma dorzinha de cabeça nos tira, né, do foco do nosso trabalho e tudo mais. É um grande exemplo para nós, né? É verdade. E olha que compromisso quando a gente assume na casa espírita, quando a gente passa a exercer trabalhos, seja ele qual for, né? Na minha visão, acho que dentro da casa espírita, tem tantos trabalhos a serem realizados, desde lá do portão, do jardim, enfim, cada um dentro da sua tarefa. Mas eu queria fazer uma colocação que Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, né? Olha que maravilha, naquela época eles foram considerados, pelo seu devotamento na ciência espírita, eles eram chamados de apóstolos do espiritismo. Olha que responsabilidade, né? Porque naquela época, se iniciando, né? A curiosidade ainda existia muito, né? Tinha que ter um cuidado muito para não ser torcido, levado para um outro lado. E então, lá no período que aconteceu a Guerra Mundial, que foi em 1914 a 1918, né, como tu falaste sobre a saúde de Delany, né, piorou muito naquela época. Então, cada movimento era um grande sofrimento, mas como tu disse, né, às vezes a gente, com uma dorzinha lá da unha, a gente arruma um pretexto para não ir na casa espírita, mas Delany sabia daquele compromisso que ele tinha. Ele amava a doutrina espírita. Ele tinha dentro do eu dele, do ser dele, algo maior do que tudo, que ele não sabe nem explicar aquele sentimento de amor. E gravando, né, a doença dele, ainda por cima, como tu falaste, ele veio a ficar cego. Então, em 1918, já não conseguia mais andar, sendo necessário o uso de cadeira de roda. E aí me faz lembrar, assim, voltando um pouquinho lá atrás, daquele nosso irmão, que todo mundo conhece, o gigante deitado, né? Que ele também, e deitado numa cama, e a Kombi botava aquela cama dentro da Kombi para ir lá fazer as palestras. E a gente, às vezes, uma dorzinha, gente,
liga lá e diz, eu não posso ir fazer hoje uma palestra porque eu não estou me sentindo bem. Mas Delany, ele, com todas essas dificuldades dele, né, usando a cadeira de roda, tendo problema de visão, ele, não obstante todo esse sofrimento físico, continuou produzindo incessantemente o trabalho dele. Então, Gabriel Delany, ele desencarnou às 7 horas da manhã de 15 de fevereiro de 1926, aos 69 anos, em Paris. Seu funeral foi realizado 18 de fevereiro, no cemitério de Pierre, o maior da capital francesa, onde foi cremado e teve suas cinzas depositadas em uma urna trazida da família. Então, olha que coisa, né? Para mim, passa um filmezinho assim na minha cabeça. Né? A vida de Delany não foi fácil, não. Mas ele tinha, né, uma missão a ser cumprida. Ele tinha que deixar um legado aqui para nós poder dar continuidade a esse trabalho lindo, essa doutrina que eu digo que é maravilhosa. E a Vânia, eu acho que hoje que nós reunidos em nome dessa doutrina temos tanto a falar sobre o Delany, né? Isso aí. Agora, nós falamos assim algumas coisas sobre a vida dele, né? Então agora nós vamos trazer assim qual foi a contribuição, né, de Gabriel Delany ao espiritismo. Como já falamos, ele foi nascido num ambiente assim espiritual, já propício, né, à preparação dele, né, como um defensor do espiritismo. Então ele levava o espiritismo sempre assim nos moldes científicos, mas com estrita fidelidade ao codificador, marcando a transição e a continuação da obra de Allan Kardec. Então, ele dedicou a maior parte dos seus esforços na luta por consolidar o espiritismo como uma ciência estabelecida e complementar as outras, ou seja, o espiritismo é uma ciência diferente, vindo para complementar as ciências materialistas que já existiam, né? Então, em 1882, com a reorganização do espiritismo na França, foi fundada em Paris, em 24 de dezembro daquele ano, a União Espírita Francesa. Agora, dia 24 de dezembro, a União Espírita Francesa faz 138 anos. E dois dos fundadores foram os Delanys, pai e filho, né? Então, Gabriel Delany, ele não temia, assim, ele não tinha receio de divulgar sua fé, né? De afirmar sua fé naquele momento. E também dizia, assim, que todas as pessoas, elas deveriam fazer isso. Dizia que o espiritismo, ele era mais do que uma filosofia. O espiritismo, ele veio para fortalecer e penetrar as almas, com consolo, com esclarecimento. Ele tinha convicção de que era possível fazer esta fé assim, penetrar entre todos os irmãos, unindo esforços para semear com força essas ideias em massa, em todas as pessoas. E aí sim marchar para uma conquista de uma sociedade moderna, diferente, apoiado de um lado a ciência, né? De outro lado a razão. Então ele procurava mostrar que o espiritismo ele não era oposto à ciência e que era necessário propagar essa ciência nova em todos os meios e não guardar essa verdade assim para uma elite de homens, de cientistas, de intelectual, né? Deveria popularizar. E hoje nós estamos aqui, né, Rosane, falando virtualmente, online, sobre o espiritismo de uma forma simples, ou seja, o objetivo de Gabriel Delany de tornar o espiritismo popular, ele vem se consolidando, né, pouco a pouco. Verdade, Vânia. E relembrando Chico, há muito tempo atrás, Chico dizia que nós iríamos um dia levar a doutrina por cima dos telhados. Mas naquela época a gente nem imaginava que nós teríamos essa ferramenta maravilhosa. Naquela época de Delany, ele tinha um lema, né? Então ele sempre conservou, né, a preciosa recordação do mestre em todos os encontros dele, a importância do mestre, né, do nosso irmão Jesus,
que quando veio nos deixou um grande ensinamento. Então, ele sempre deixou nas suas obras a importância desse método. E Delany, ele foi fiel aos princípios de Kardec, né? E isso que é o importante. E aí, em 1883, Gabriel Delany fundou a revista, olha que marco, né? O Espiritismo, graças à generosidade da famosa médium inglesa Elizabeth. Então, naquela época, não tinha recurso, não queria, né? Editar um livro, uma revista. E Elizabeth fez uma pequena doação, né? De 5.000 francos, que naquela época era dinheiro, né? Para as despesas, para ele poder transmitir, deixar informação, né? Para as pessoas que iam chegar, buscar esse conhecimento. Então, passou então a realizar experiências grandes médios, irmãos com uma capacidade de responsabilidade de estar ali, né, no momento que tu assume esse compromisso, estudando, buscando embasamento, né, naquilo que Kardec também deixou, para que ele também pudesse dar esse segmento. Então, em 1904, juntamente com Charles e outros estudiosos, presenciou os prodigiosos fenômenos da materialização de Villa Carmen, em Argel. Então, olha o quanto ele teve que trabalhar, formar uma equipe de confiança, né, para atingir esse objetivo, onde veio a produção literária de Delany, que não se apoia em especulações. Então, ele teve que fazer um trabalho muito confiável para que não fugisse de tudo aquilo que Kardec deixou, mostrou, todo aquele embasamento, conhecimento, ensinamento, né? Para que não caísse erradas e usasse como especulação, usasse de forma que passe proveito, né? Usar de... Muitas pessoas hoje, a gente sabe que usa a doutrina, a mediunidade para se beneficiar. E a gente sabe que não é esse o caminho. Então, naquela época, ele tinha esse cuidado. Em 1874, ele representou a França no Congresso Espírita de Bruxelas. Olha, já foi o primeiro passo dele poder participar de um congresso, levar esse conhecimento sobre a doutrina. Então, perante a ciência, falar que o espiritismo e a ciência, eles caminham lado a lado, né? Ele tinha que mostrar, através da ciência, que existe outros mundos, que hoje, dentro do nosso plano Terra, existe dentro do conhecimento de cada um, cientistas e assim sucessivamente. Então, tinha que provar que existe a evolução do homem, né? E aí, ele mostra que o espiritismo perante a ciência, no qual ele ressalta o aspecto científico da doutrina, que o manteve tão envolvido. Em dezembro do mesmo ano, foi nomeado vice-presidente da União Espírita Francesa. Então, ali já foi dado para ele também uma responsabilidade, né, onde um grupo de pessoas viu sobre a responsabilidade dele, onde ele poderia ensinar tudo aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele poderia praticar com aqueles irmãos que estavam ali, principalmente a mediunidade, o desconhecido, que para muitas pessoas ainda é o desconhecido, e a gente sabe que só através do estudo e da prática que a gente vai buscar essa evolução. E a nossa Vânia aí, ela é bem conhecedora disso, né, amiga? É isso aí. Então, Delany, né, nessa caminhada dele, em 1892, ele deixou a Companhia Pop, né, devido aos problemas de saúde cada vez agravando mais, e ele passou a trabalhar, então, como representante comercial, assim como o pai dele, como nós falamos lá no início, né. Então, ele aproveitou, então, essas viagens que ele começou a fazer, para propagar, né, o ideal espírita, realizando conferências também na França, no exterior, né,
Em 1893, ele lança seu segundo livro, O Fenômeno Espírita, seguido por A Evolução Anímica, em 1895. No ano seguinte, ele corajosamente abandona qualquer atividade profissional para dedicar-se a espalhar a filosofia espírita. Então, ele foi convidado para dar aulas na recém-criada Universidade de Altos Estudos em Prática de Magnetismo. Lecionou nas faculdades de Ciências Médicas, Ciências Herméticas e Ciências Espiritualistas. Então, aí, ele largou o trabalho, né, material que não estava relacionado com a sua vida, foi trabalhar nessa faculdade de Ciências Espíritas, dirigiu essa faculdade por algum tempo, né, ministrando as suas aulas, e aí ele vai continuando, né, Rosane, nas suas realizações. Em 1897, ele publica A Alma Imortal. E no ano seguinte, participa como delegado em uma grande conferência espírita internacional, em Londres, onde apresenta longo relatório sobre a reencarnação. Lança no mesmo ano a pesquisa sobre a mediunidade. Em janeiro de 1899, a Federação Universal Espírita se transformou em Sociedade Francesa de Estudos dos Fenômenos Psíquicos. E, mais uma vez, recorre a Gabriel para exercer a vice-presidência antes de o presidente ser nomeado rapidamente. Após 20 anos de excelentes trabalhos, em 1919, a sociedade se transforma em União Espírita Francesa, tendo Gabriel Delany como seu presidente. E olha que marco, né? Né, minha querida? Isso aí. É muito bom falar sobre ele, né? Sim, é verdade. Bom, então, com o agravamento, né, de sua ataxia, que essa é uma falta de coordenação dos movimentos, né, ou seja, ele perdeu todos os movimentos do corpo dele, em 1908, mais ou menos, e aí ele tinha alguns amigos que aí o levaram para a cidade de Nice, onde ele ficava, hospedavam ele 5 meses por ano, num quarto onde ele enxergava o mar. E ali ele trabalhava, né? E ali ele escreveu a sua obra As Materializações de Vivos e Mortos, lançado em 2 tomos, em 1909 e 1911, respectivamente. Mas a saúde dele foi se agravando cada vez mais nos últimos anos. Ficou cego. E a partir de 1918, ele já não podia mais andar, sendo aí amparado por uma cadeira de rodas. Mas mesmo assim, ele continuou trabalhando, continuou disseminando a sua filosofia. Os amigos, eles liam os jornais para ele e o ajudavam a redigir seus artigos para a preparação do seu último livro, A Reencarnação, que foi lançado em 1924. Então, mais ou menos desde 1920, né, Gabriel Delany vinha esse sofrimento se intensificando, e ele continuava a trabalhar, porque a sua memória, a memória dele, assim, continuava prodigiosa, o corpo não correspondia, mas a memória continuava boa, e aí ele continuava a trabalhar. Em 1923, ele publica o livro Escutemos os Mortos. Lá no finzinho desse livro, na conclusão, bem na última partezinha, eu vou ler um trechinho que Gabriel Delany nos traz. Ele diz assim: se queremos conhecer o segredo de nosso destino, se queremos saber o que nos reserva o além, sobre essas margens inexploradas, onde temos tantas ligações, se queremos ser informados quanto às condições de existência que nos esperam, se queremos saber o que somos, de onde viemos e para onde vamos, escutemos os desencarnados que nos falam, reunidos ao nosso redor, escutemos seus conselhos e seus encorajamentos, escutemos aqueles que nós conhecemos e amamos em tempos perdidos, na distância dos séculos. Escutemos aqueles que foram nossos amigos, nossos pais, nossos irmãos. Escutemos os mortos. Então,
É linda essa passagem, essa conclusão toda é maravilhosa. E aí eu passo para ti, Rosane, para fazer as considerações finais desse trabalho. Nós teríamos muito mais a falar, mas como sempre, não conseguimos falar tudo. Então, eu te dou as considerações finais, querida amiga. Essa mensagem que tu finaliza, ela faz a gente refletir muito, né? E nós temos que ser gratos. E por tudo isso, pode-se dizer que Gabriel Delany foi incansável pesquisador, que soube aproximar a ciência da religião, certo de que ambas teriam que caminhar unidas para uma compreensão lógica do universo e dos seus habitantes, os espíritos. E eu sou grata por esta grande oportunidade de estar aqui hoje, aprender um pouquinho mais a conhecer esse irmão que deixou um legado fantástico, falando sobre a ciência, sobre o espiritismo, sobre a verdade, e que possamos usar ele como um grande exemplo na nossa caminhada terrena dentro das nossas casas espíritas. Muito obrigada e gratidão. Então, nesse momento, queridos irmãos, nós vamos encerrar o nosso trabalho, elevando o nosso pensamento ao Criador, ligando o nosso coração ao Mestre Jesus, agradecendo aos benfeitores espirituais responsáveis por esse trabalho da UME de Cachoeirinha. Nós agradecemos essa oportunidade de estudar, de compreender cada vez mais essa doutrina que consola, que esclarece e que hoje ela corre os rincões do mundo para levar essa mensagem que não deve ficar isolado em poucos homens, mas ela deve fazer parte de toda a humanidade. Que nós possamos, Senhor, com muita simplicidade e humildade, fazermos a nossa parte, levando esse conhecimento, levando esse ensinamento a todos aqueles que nos rodeiam. Agradecemos profundamente, nossos corações estão em festas nessa noite, por essa oportunidade de estudo e de reflexão. Então, pedimos ao Mestre Jesus que esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada.